a Ti, ó Deus, em nome de Jesus. Atende a sua necessidade, Senhor, para a honra e glória do Teu nome. Nós intercedemos também, Senhor, pela Daniela, ó Deus, que vai estudar lá naquela cidade, Senhor. Nós confiamos em Ti, nós confiamos, Senhor, que Tu estará com ela, nós confiamos, Senhor, que Tu irás protegê-la, Senhor. Nós confiamos que é a Tua boa mão que a está conduzindo para lá, Senhor, porque todas as coisas estão nas Tuas mãos, todas as coisas são planos Teus, Senhor. E nós sabemos, ó Deus, que Tu estará com ela. Nós pedimos, Senhor, que a proteja, que a guie, que a cuide, Senhor, que a conduza, que a oriente, que a conforte, Senhor, que aconselhe, que esteja com ela, Senhor. Quando a saudade apertar, ó Deus, que a presença do Teu Espírito Santo possa se fazer com ela. Da mesma forma com os seus pais, Senhor, que eles possam sentir em seu coração, além da alegria de verem essa nova etapa, Senhor, quando eles sentirem saudade, que eles possam ter o conforto do Teu Espírito Santo, de saber que Tu tem o controle de todas as coisas, Pai. Nós oramos, nós Te agradecemos pela vida da Daniela, Senhor, e pedimos, acompanhe essa nova jornada, Senhor, da sua vida, para a honra e a glória do Teu nome, ó Deus eterno. Amém e amém, Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. Graças a Deus. Aleluia. Aleluia. Sou da igreja com a graça e a paz do Senhor Jesus. Amém. Tome assento, meus irmãos. Eu Aleluia. preciso confessar a minha profunda alegria. Aleluia. Dado alguns anos na caminhada da fé, o meu sonho sempre foi, e como hoje é moda o cosplay, né? Assim, estar de cosplay de Spurgeon. Vocês não sabem a profunda, gigantesca alegria. Jesus da glória. O meu computador resolveu não me ajudar hoje. Eu não consigo fazer impressão no meu esboço. Essa é a razão pela qual a gente está improvisando e utilizando aqui o nosso computador aqui da capela. Meus amados, vamos abrir a Bíblia em Atos, capítulo de número 3, dando sequência na nossa reflexão e na nossa série na carta e no livro dos Atos dos Apóstolos, né? Livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo de número 3. Vamos iniciar a leitura, versículo de número 1. Diz assim: E Pedro e João subiam junto ao templo à hora da oração, a hora nona. E era trazido um varão que desde o ventre de sua mãe era coxo, o qual todos os dias punham à porta do templo chamado Formosa, para pedir esmolas aos que entravam. O qual, vendo a Pedro e a João, que iam entrando no templo, pediu que lhe desse uma esmola. E Pedro, com João, fitando os olhos nele, disse: Olha para nós. E olhou para eles, esperando receber deles alguma coisa, e disse-lhe Pedro: Não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda. E tomando-o pela mão direita, o levantou, e logo os seus pés e artelhos se firmaram. E saltando ele, pôs-se em pé e andou, e entrou com eles no templo, andando e saltando e louvando a Deus. E todo o povo o viu andar e louvar a Deus. E conheciam-no, pois era ele o que se assentava a pedir esmola à porta formosa do templo, e ficaram cheios de pasmo e assombro pelo que lhe acontecera. E apegando-se o coxo que fora curado a Pedro e João, todo o povo correu atônito para junto deles ao alpendre chamado de Salomão. E quando Pedro viu isto, disse ao povo: Varões israelitas, homens de Israel, por que vos maravilhais disso?
Ou o que olhais tanto para nós, como se por nossa própria virtude ou santidade fizéssemos andar esse homem? O Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, o Deus dos nossos pais, glorificou ao seu Filho, talvez a sua tradução diga ao seu servo, Jesus, a quem vós entregastes, e perante a face de Pilatos negastes, tendo ele determinado que fosse solto. Mas vós negastes o santo e o justo, e pedistes que se vos desse um homem homicida, e matastes o príncipe da vida, o qual Deus ressuscitou dos mortos, do qual nós somos testemunhas. E pela fé no seu nome, fez o seu nome fortalecer a este, que vedes e conheceis, e a fé que é por ele, deu a este, na presença de todos vocês, perfeita saúde a esse homem. E agora, irmãos, eu sei o que fizestes por ignorância, como também os nossos príncipes, mas Deus assim cumpriu o que já dantes pela boca de todos os profetas havia anunciado, que o Cristo havia de padecer. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e venham assim os tempos de refrigério pela presença do Senhor. E envie ele a Jesus, que já dantes vos foi pregado, o qual convém que o céu contenha até os tempos da restauração de tudo, dos quais Deus falou pela boca de todos os seus santos profetas desde o princípio. Porque Moisés disse: o Senhor vosso Deus levantará dentre vossos irmãos um profeta semelhante a mim, e a ele ouvireis em tudo quanto vos disser. E acontecerá que toda alma que não escutar esse profeta será exterminado dentre o povo. E todos os profetas, desde Samuel, todos quanto depois falaram, também anunciaram estes dias. Vós sois os filhos dos profetas e do concerto que Deus fez com os nossos pais, dizendo a Abraão: na tua descendência serão benditas todas as famílias da terra. Ressuscitando Deus a seu Filho Jesus, primeiro o enviou a vós, para que nisso vos abençoasse e vos desviasse a cada um das vossas maldades. Amém. Meus irmãos, na continuidade, tem uma mosquinha pregadora aqui, né? Na continuidade da narração da história da igreja, contida nos Atos dos Apóstolos, nós temos agora como que um zoom nessa história. Nós vamos observar Lucas, que é o autor do livro, pormenorizando, dando destaque a uma circunstância. E qual é ela? Circunstância que nós lemos aqui, em que Pedro e João, apóstolos de Jesus, estavam indo ao templo, porque como judeus eram, judeus continuavam, frequentavam o templo, não romperam com a demanda religiosa que lhes era comum. Todavia, eu penso que a relação com o templo já não era a mesma, a leitura em relação ao templo já não era a mesma, o entendimento e a compreensão com relação a tudo que ali se fazia, acontecia, já não era a mesma, porque a partir do momento que eles têm o encontro com Jesus de Nazaré e vivem a experiência que vivem, e são feitos por Jesus de Nazaré apóstolos, enviados da mensagem, eles interpretam tudo o que ali acontece, que ali se faz, que ali se realiza, a partir da pessoa de Jesus de Nazaré. Agora, é interessante isso, eles frequentam o templo, eles participam das atividades religiosas, não é? Da religião judaica, naquela continuidade. É um processo em que a igreja está andando para um desvinculamento total, ela ainda não se desvinculou de forma plena. E Pedro e João, no relato de Lucas, eles estão indo ao templo,
O dia ele não nos descreve com exatidão, mas a hora é a hora nona, é às 3 horas da tarde, a hora da oração, é a hora em que os sacrifícios eram apresentados pela manhã, mas na hora nona, às 3 horas da tarde, as orações, os momentos de intercessão eram feitos, e eles estão nesse caminho. É interessante que o Lucas, na sua precisão, né, o doutor Lucas, o médico Lucas, ele vai dando alguns detalhes do local onde eles estão no templo. Ele diz, olha, estando a Porta Formosa. Gente, essa questão da expressão a Porta Formosa, ela é uma discussão interminável para muitos historiadores bíblicos, enfim. O que nós temos em relação à localização e o nome dessa porta, a Porta Formosa, era porque ela de alguma maneira recebe esse nome também, a Porta de Nicanor. O Flávio José, um historiador judeu, é quem vai descrevê-la, não associando necessariamente a expressão Porta Formosa, mas vai dizer que essa é uma porta feita com bronze vindo de Corinto, uma porta dupla, 22 metros, enorme, e ela recebe um grande destaque. Talvez essa é a razão porque os gentios, a semelhança de Lucas, que é o autor do livro, ele vai denominá-la a Porta Formosa, a porta bela, que se destaca entre as demais. E é interessante que, junto dessa bela porta, com todo esse esplendor, e geralmente o espaço religioso, ele traz consigo essa pompa, né, esse esplendor. E o que me chama a atenção nisso é que convivia com esse esplendor, com essa pompa toda, a desgraça humana de um homem que cotidianamente frequentava aquele espaço, mas não era para participar das atividades. Ele sobrevivia a partir das esmolas. É esse coxo de nascença, esse paralítico de nascença, que é colocado por alguém ali. E todo dia ele era conhecido de todos aqueles que frequentavam esse espaço. Pedro e João, passando por ele lhes pede uma esmola. E é exatamente nesse momento que Lucas vai relatar o seguinte, que Pedro e João olham para esse homem, fitam os olhos nele. A expressão bíblica aqui é, de fato, eles olham para esse homem com uma atenção e com uma energia, de maneira a chamar a atenção dele, a não apenas ter a mão dele estendida para receber o benefício da esmola, mas ter a atenção plena desse homem. E quando Pedro fita os olhos nele, a expectativa do homem era receber alguma esmola, e Pedro dá a resposta decepcionante ao paralítico de nascença: não tenho ouro nem prata. Interessante, né? Parece que essa é uma sina da pregação do Evangelho. Primeiro gera a decepção, depois vem a alegria. E aquela breve decepção, ela logo acaba sendo superada pela alegria da continuidade da mensagem. Ele diz, olha, ouro e prata eu não tenho, mas o que eu tenho, isso eu vou te dar. Em nome de Jesus, o Nazareno, aquele de Nazaré que andou entre nós, que foi morto pelos nossos irmãos, mas ressuscitou ao terceiro dia e está vivo. É na autoridade dele que eu te digo, levanta e anda. Na hora ele estende a mão àquele homem, e esse estender a mão não é um estímulo à fé, e também não é uma incredulidade de Pedro para dar uma mãozinha para o paralítico. É um ato da misericórdia, porque Pedro viu em Jesus essa atitude se repetir muitas vezes. Jesus é aquele que toca leprosos, Jesus é aquele que estende a mão à menina morta e diz, Talita cumi, não é? Em aramaico, menina levanta, e estende a mão e levanta a menina. Pedro, como discípulo de Jesus, faz o mesmo, estende a mão, e quando aquele paralítico pega na mão de Pedro, ele é fortalecido e levanta. E é interessante que aqui o diagnóstico do Dr. Lucas ele começa a ser mais preciso. É a sua área, é o seu campo de formação. Ele diz, olha, o diagnóstico daquele homem é o seguinte: doença congênita, paralítico desde que nasceu. O estado clínico dele é carregado. Não é muito bem fazer a leitura clínica do homem aí. Mas ele diz, a partir do momento que a graça de Deus o invade, ele é fortalecido e se levanta. E é um homem que, embora nunca tenha andado, ele não só agora anda, ele também pula de alegria. Isso é fabuloso. Fabuloso porque, de repente, naquele ambiente transitadíssimo, gente, frequentadíssimo, essa cena ela rouba a atenção. Porque, de repente, aquele homem, o paralítico, de
todos conheciam e que talvez em algum momento era até inoportuno, constrangia alguém, de repente agora ele está pulando, ele está alegre, ele está louvando a Deus, ele já não é mais um pária, agora ele entra no templo. Olha que coisa maravilhosa isso. Agora ele não está mais ali como um pária, como um marginalizado, como alguém para receber o benefício dos adoradores. Agora ele tem o privilégio de entrar no espaço religioso também como um adorador, louvando e bendizendo ao nome de Deus. Isso é fabuloso. O fato é que esse milagre chama a atenção de alguns, as pessoas ficam impactadas com o que está acontecendo, olham para Pedro e João apavorados, assustados, porque todos sabem e conhecem o indivíduo que ali está de pé, alegre, eufórico, festejando e celebrando. Portanto, o fato de acontecer em quem está acontecendo é algo que silencia e assusta. É o que diz o texto bíblico aqui no versículo de número 11. Não é? E apegando-se o coxo, o ex-paralítico agora está grudado em Pedro e João e vai com eles. O que fora curado, todo o povo correu atônito para junto deles, ao alpendre chamado de Salomão. Esse local, o alpendre de Salomão, é um local que foi frequentado por Jesus de Nazaré na semana da sua paixão, em uma das suas pregações. Agora está lá o seu discípulo, Pedro, no mesmo lugar. E o povo olhando para ele, atônito, assustados, se questionando, não é? Se perguntando o que está acontecendo, de fato, o que está vendo aí? E quando de alguma maneira a atenção daquele povo todo recai sobre Pedro e João, aí vem a grande postura que o apóstolo assume. Versículo de número 12, ele diz: e quando Pedro viu isso, viu o quê? Viu a preocupação e a atenção do povo que recaiu sobre ele. Em algum momento eles até olham para o ex-paralítico e acham aquilo ali fabuloso, ficam até com medo, mas eles sabem que alguém estendeu a mão para aquele homem, e aquele que estendeu a mão agora é o alvo das atenções. E o texto diz, versículo de número 12: e quando Pedro viu isso, disse ao povo: homens de Israel, por que vocês estão maravilhados disso? Ou por que vocês olham tanto para nós, como se por nossa própria virtude ou santidade fizéssemos andar esse homem? Isso aqui é incrível. Essa é a mensagem apostólica. Quando a atenção recai sobre eles, eles já saem do centro das atenções e dizem: não olhem para nós, não fiquem olhando para nós assim como se nós fôssemos assim seres alados, gente especial, gente que recebeu assim algo diferenciado. Somos seres que estamos em um ser de espiritualidade superior. Não olhem para nós, somos homens iguais a vocês. Isso vai se repetir ao longo dos Atos dos Apóstolos com Paulo também. Ele diz: isso não aconteceu por nossa virtude, esse poder não é nosso, nós não estamos aqui imantados, magificados, nós não somos seres que têm uma energia espiritual diferenciada. Não é a nossa virtude, não é a nossa santidade, nós não somos seres mais consagrados do que alguém aqui, nós não somos seres de uma espiritualidade mais elevada que os demais, e por isso acontece conosco. Ele diz: não olhem para nós. E ligeiramente agora ele vai colocar as coisas no seu devido lugar. Se ele diz não olhem para nós, ele vai dizer para o povo agora a quem devem olhar, para quem devem endereçar a sua atenção, aonde devem estar os olhos das pessoas. Versículo de número 13, ele diz: o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, o Deus dos nossos pais glorificou o seu Filho Jesus, a quem vocês entregaram e perante a face de Pilatos negaram, tendo ele determinado que fosse solto. Imediatamente ele tira a atenção do olhar das pessoas de sobre si e do seu companheiro João e diz: não foi nós, quem realizou esse milagre foi Jesus de Nazaré. Faz a ligação, não é? O Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, o Deus dos nossos pais, o Deus que nós estamos vindo adorar e cultuar aqui nesse templo, o Deus das promessas, o Deus dos pactos, o Deus da aliança, aquele que esse Deus exaltou, é Ele quem realizou esse milagre. Meus irmãos, quando nós lemos um texto como esse, sobretudo numa série como essa, que nós estamos nos propondo a
percorrer, né, essa longa caminhada durante o livro dos Atos dos Apóstolos, nos fazem pensar algumas coisas. A primeira delas é que a pregação apostólica e a pregação dos apóstolos de Jesus, ela é uma pregação profundamente cristocêntrica. Ela está centrada na pessoa de Jesus. O objetivo da pregação dos apóstolos é evidenciar a pessoa de Jesus. O objetivo da pregação dos apóstolos é anunciar e proclamar Jesus de Nazaré. O objetivo dos apóstolos e dos discípulos de Jesus é botar em evidência a pessoa de Jesus de Nazaré. E qualquer comportamento que não se assemelhe a esse tem que ser rechaçado. Qualquer postura que não se assemelhe a essa tem que ser colocada de lado. E nós não podemos hesitar. Qualquer mensagem que tenha comprometimento consigo mesmo e não com Jesus de Nazaré, fique de lado. Qualquer pregador que queira colocar em evidência qualquer outra coisa, seja o nome da sua igreja, seja a história da sua igreja, seja o seu próprio nome, como nós vemos cotidianamente na nação brasileira, basta ligar a televisão. Homens que são quase que cultuados em momentos de culto, onde as pessoas vão lá, tocam e querem a toalhinha, com o suor do camarada. É um culto à personalidade. Gente, isso está muito longe de ser pregação apostólica. Isso está muito divorciado daquilo que é a mensagem dos apóstolos no Novo Testamento. A mensagem dos apóstolos no Novo Testamento, ela é profundamente cristocêntrica. A base, a essência, o fundamento, a razão dela é Jesus de Nazaré, é anunciar a Jesus, é mostrar a Jesus, é revelar a Jesus, é fazer Jesus de Nazaré conhecido às pessoas. Mesmo quando um milagre dessa magnitude acontece, Pedro diz: não olhem para nós, o poder não é nosso, a virtude é nossa, a credencial não é nossa. Quem fez isso foi Jesus de Nazaré. E eu quero convidar vocês, esperando que estejam aí com a Bíblia aberta, a refletir e olhar comigo que a mensagem cristocêntrica, a cristologia dos apóstolos, ela não é superficial. Olha como Pedro fala de Jesus de Nazaré, versículo de número 6, ele diz: em nome de Jesus Cristo Nazareno, fazendo esse link e definindo de uma vez por todas que o Jesus que está sendo anunciado é o mesmo que palmilhou toda a Jerusalém, que nasceu em Nazaré, ou que nasceu em Belém, mas cresce nos arredores. O Nazareno, como era conhecido, o personagem histórico que eles conheciam e que alguns dias atrás estava convulsionando aquela região. Vejam como Pedro também se refere a Jesus de Nazaré no versículo de número 13. Ele diz que o servo ou filho glorificado pelo Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Essa diferença de termos, que talvez em uma Bíblia vá aparecer servo e na outra vá aparecer filho, é que no grego do Novo Testamento o termo paidá é um termo cognato, que tem uma origem no termo pais. E o termo pais em grego ele significa tanto filho quanto servo. Então, quando os tradutores da Bíblia vão fazer a tradução do texto, tanto o termo filho quanto o termo servo, ele se aplica aqui. E não altera em nada, não é? Porque Jesus é o servo de Deus, diz Isaías 53, e Jesus é o Filho de Deus. Então, Pedro vai dizer: o Filho glorificado de Abraão, Isaque e Jacó, aquele que cumpre o plano estabelecido pelo Deus dos nossos pais. Versículo de número 14, ele vai chamar e vai destacar e dizer que Jesus é o santo e é o justo, em contraste ao Barrabás, que foi escolhido pelos judeus para ser liberto na época da Páscoa. É interessante essas duas características. Ele não é um santo, ele é o santo. Ele não é um justo, ele é o justo. E essa designação vai apontar para a messianidade de Jesus. Vai dizer que Jesus, ele é Deus, ele é o santo, ele é aquele que tem uma santidade singular, inigualável, incomparável. E se ele tem uma santidade incomparável, única, singular, ele é Deus, porque só Deus tem uma santidade incomparável. Ele vai dizer que ele é o justo, ou seja, ele não tem uma justiça que recebeu de alguém, ele é a essência de toda justiça, e sem ele não existe referencial de justiça. A justiça nasce nele, ele é o justo. Então isso está apontando para a divindade de Jesus de Nazaré. Pedro também vai chamá-lo, versículo de número 15, o príncipe da vida.
Na pregação de Pedro, Jesus está sendo apresentado como o príncipe da vida. Em grego, a expressão é archegos, que significa o pioneiro da vida, o doador da vida. Nele a vida se origina, nele a vida se inicia, dele é que a vida ela vai emanar. Ele é o autor da vida. E há um paradoxo fabuloso: ele, sendo o autor da vida, é morto pelo coração rebelde dos seus compatriotas. Mas nós já vamos ver isso. Pedro também o chama, versículo de número 16. Vamos ver juntos, meus irmãos. Pedro o anuncia como o mediador. Olha o que diz o versículo de número 16: e pela fé no seu nome, fez o seu nome fortalecer a este, que vedes e conheceis. E a fé que é por ele, por meio dele, através dele, deu a este, na presença de todos vocês, esta perfeita saúde. Ele vai apresentar Jesus como um mediador. A mediação da graça de Deus nos alcança, o meio pelo qual Deus nos alcança. Quem faz esse elo da graça de Deus conosco, ele diz, é Jesus de Nazaré. É por isso que os discípulos de Jesus e a igreja cristã não aceitam, não podem compactuar com nenhuma outra espécie de mediação que não seja por meio de Jesus de Nazaré. Paulo vai dizer em 1 Timóteo capítulo 2, versículo 5, há um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. É por isso que nós não podemos, como discípulos de Jesus, como igreja cristã, aceitar essa ideia meio que de evangelho ocumba que anda por aí, aonde muitas vezes o pregador do evangelho é transformado em pai de santo, dá passe na igreja. O camarada se sente assim meio mal, com dor de cabeça, meio ruim, né? Acordou meio azedo. Aí ele diz, não, vou lá na igreja, receber uma oração. Aí vem na igreja, diz, ora por mim, estou meio mal, quero sentir uma coisa boa. Ou aquelas pessoas que vêm na igreja, recebem uma oração e dizem assim, que coisa boa, eu estou saindo leve daqui. Que maravilha, Deus está aqui porque eu estou saindo leve daqui. Esse tipo de espiritualidade, ela é muito divorciada da espiritualidade que Deus estabelece para a sua igreja. Os homens de Deus, os pregadores do evangelho, não são mediadores da graça divina. Nós somos apenas proclamadores, e não apenas os que ocupam esse altar, todos os discípulos de Jesus de Nazaré. Nós proclamamos. Quem vai fazer a mediação, quem vai alcançar, quem vai tocar as pessoas, é Jesus de Nazaré, porque Ele está vivo para fazer isso. Isso é fabuloso. Pedro vai dizer, Ele é o mediador, é por meio dele. Essa história de procurar alguém, assim, uma espiritualidade mais desenvolvida, isso já soa muito distante do cristianismo, né? Mas acontece muito no cotidiano das igrejas hoje no Brasil. Aí procurar alguém com uma espiritualidade mais desenvolvida para orar por mim. Não, nós oramos juntos. A intercessão nada mais é do que um irmão pegando na mão do outro irmão e segurando na mão do grande mediador que é Jesus de Nazaré e dizendo a ele, porque tu, ó Deus, te fez homem, tem esse contato comigo, homem, e por ser Deus, pode me colocar em contato pleno com a divindade. Somente Jesus de Nazaré. Somente Jesus de Nazaré. Somente Jesus de Nazaré. Somente Jesus de Nazaré. Ele é o único mediador entre Deus e os homens. Somente Jesus de Nazaré. Essa é a pregação do apóstolo Pedro. Ele diz, parem com essa atitude. Só que a mensagem não para por aí. Ele vai dizer o seguinte, olha, em contraste a esse Jesus que eu estou apresentando para vocês, meus irmãos, versículo de número 13, ele vai apresentar aqui como diz o John Stott, né? Uma quádrupla rejeição dos judeus em relação a Jesus. Versículo de número 13, ele vai dizer, vós o traístes. Versículo de número 13, na continuidade, ele vai dizer, vocês o negaram. E é interessante que quem está falando, vocês o negaram, também o negou. Pedro o havia negado diante de uma criada e diante de muitos outros. E ele diz, vocês negaram a Jesus no momento em que entre o santo e o justo, esse ser único, inigualável, incomparável, quando vocês tiveram a possibilidade de escolher entre ele e um ultranacionalista revoltado por nome Barrabás, que não aceitava a dominação romana e queria derramar sangue de romano a qualquer preço, de qualquer forma, porque ele queria a libertação nacional e política do seu povo. Entre esse ser revoltado, esse camarada totalmente
totalmente mergulhado e batizado em ódio e revolta entre Barrabás e o justo e o santo, vocês escolheram esse homicida. Vocês o negaram. Pedro vai dizer ainda: vocês negam o autor da vida, vocês negam aquele de quem a vida se origina. E mais, versículo de número 15, se vocês observarem juntamente comigo, ele vai dizer: vocês matam o autor da vida. É um paradoxo perturbador, não é? Porque o próprio pioneiro, o doador da vida, ele se permite ser morto por aqueles que o rejeitam. Versículos de número 17 e 18, na pregação de Pedro, ele está confrontando os seus ouvintes, e ele vai dizer o seguinte: aqui nasce de novo aquilo que o Gabriel Cantes, e eu penso que talvez o Gabriel, com todo o seu luteranismo, é alguém que vai colocar isso muito bem, a tensão irreconciliável entre a soberania de Deus e a responsabilidade humana. Quando eu falo essa frase, eu já não consigo falar essa frase ou ler essa frase que eu ouvi a voz do Gabriel, né? Essa é a bandeira dele. Mas aqui de novo, versículos de número 17 e 18, ele vai falar exatamente disso, essa tensão irreconciliável entre a soberania de Deus e a responsabilidade humana. Ele diz: vocês o fizeram por ignorância. Agora, essa ignorância de vocês estava prevista e dentro de um plano soberano de Deus. Vamos ler os versículos de número 17 e o versículo de número 18. Diz assim: e agora, irmãos, eu sei que o fizestes por ignorância, como também os vossos príncipes. Gente, Pedro dizendo o que está dizendo, ele está dizendo isso dentro do tempo. Às vezes nós não temos a dimensão do impacto e da força dessa mensagem. Ele está dizendo que os príncipes, quem são os príncipes? São as autoridades religiosas da nação, são os doutores da lei, são os que conhecem a Escritura, são os versados na lei. E Pedro, o indulto Pedro, está dizendo: vocês todos ignorantemente agiram em relação ao príncipe da vida. Vocês conhecem muito da religião, mas a religião ofuscou e blindou o coração de vocês, porque com todo esse conhecimento religioso, o autor da vida foi ofuscado por ignorância. Isso tem um peso incrível. Dentro do templo, ele está dizendo: os príncipes, vocês e os príncipes, os melhores de vocês, são todos ignorantes a respeito do que eu estou falando. Simpático a pregação de Pedro, né? Que simpatia a pregação apostólica. Muito diferente de muitas mensagens que nós ouvimos hoje, onde os pregadores têm um caminho de autoajuda, nos anunciam o Evangelho, onde assim nós somos o bibelô de Deus. Deus vai cumprir a promessa, o teu sonho, e Deus está correndo atrás daquilo que você está sonhando, e essa coisa toda, e transforma Deus, parece que em um servo, em um empregado do homem. A gente está no centro, Deus está na volta, preocupado para cumprir, para realizar, para satisfazer. Que diferente a pregação dos apóstolos e essa pregação da igreja moderna hoje. Ele está dizendo: vocês com todo esse cabedal, com todo esse know-how, são ignorantes a respeito de Jesus de Nazaré. Agora ele diz: essa ignorância não torna vocês indesculpáveis, vocês não são inexcusáveis em relação a isso. Versículo 18: mas Deus assim cumpriu o que já dantes pela boca de todos os seus profetas havia anunciado, que o Cristo havia de padecer. Ou seja, de novo, o plano é soberano, mas a responsabilidade humana caminha junto. É interessante que a mensagem apostólica e a mensagem do Evangelho, ela recebe agora a porta da graça de Deus, na continuidade do texto. Vocês já cansaram de ler a Bíblia comigo? Não, né? Versículo de número 19. Agora o anúncio da graça de Deus. A pessoa de Jesus, a postura do povo diante desse Jesus que ele anuncia, e agora o Evangelho da graça começa a ser anunciado. Versículo de número 19. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e venham assim os tempos de refrigério pela presença do Senhor. Aleluia! Essa é a porta, e esse é o caminho, e é o fundamento basilar da mensagem da graça. Arrependei-vos. Essa é a postura assumida diante de Jesus. O único caminho chama-se arrependimento. Metanoia é o termo grego para arrependimento. Meta, para além de, noia, mente, para além da razão, para além de qualquer argumento que se possa apresentar. Porque geralmente quando nós
pecamos, erramos, a tendência natural é nos justificarmos, é explicarmos o porquê, é apresentarmos a razão. E nós somos uma sociedade hoje mergulhada nesse conceito de terceirização da culpa e da responsabilidade. Cada vez mais a sociedade humana está caminhando para essa perspectiva. Eu sou assim porque meu avô foi assim com meu pai, o meu pai foi assim comigo, a sociedade é assim comigo, por isso eu sou o que eu sou. E parece que a responsabilidade humana ela é colocada de lado. A mensagem apostólica é: arrependei-vos. E não apenas se arrependa, porque sentimento de tristeza pelo erro causado sem mudança de postura é remorso. É remorso. Ele diz: arrependei-vos e convertei-vos. Mudem a postura diante da vida que vocês estão levando. Arrependei-vos e convertei-vos. E quando isso acontece, a porta da graça se abre. Qual é a porta da graça? O versículo que nós vemos diz: para que sejam cancelados os vossos pecados. A palavra cancelados, no original grego, é a palavra exaleifo. Exaleifo significa lavar, apagar, limpar, fazer desaparecer. É a mesma palavra que vai aparecer em Apocalipse 7, 14, 21, versículo 4, onde diz: e Deus limpará dos nossos olhos toda lágrima. É a mesma palavra que vai aparecer em Apocalipse capítulo 3 e versículo 5, quando Cristo se recusa a apagar o nosso nome do livro da vida, dizendo: e de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida. A mensagem do Evangelho é essencialmente essa: quando nós nos arrependemos diante de Deus, Ele apaga os nossos pecados. Agora, se não é um ato unilateral e judicial de Deus, Deus apaga os nossos pecados. Essa é uma obra de Deus sobre nós. Agora tem uma obra de Deus em nós. Segunda bênção da graça de Deus é: para que venham os tempos de refrigério. Versículo de número 20. Para que venham os tempos de refrigério na presença do Senhor. Nesse contexto, ele está se referindo ao complemento do perdão, pois Deus não somente apaga o nosso pecado, mas Ele também nos enche de paz e refrigério pelo perdão que nos ofertou. Ou seja, aqueles que são alvos da graça de Deus sabem o que é viver sem culpa, têm plena consciência dos pecados cometidos, mas porque eles foram cancelados, eles foram apagados, eles foram limpos, e o refrigério da presença do Senhor me invade, eu tenho paz para viver e fazer o enfrentamento para a glória do nome do Senhor Jesus. Esse é o Evangelho que a graça de Deus que me perdoa, que me traz refrigério, e que gera em mim a esperança do futuro, porque Pedro vai dizer o seguinte, nos versículos seguintes, ele vai dizer: para que venha Jesus de Nazaré, e na sua vinda ele traga a restauração de todas as coisas. Ou seja, a partir do momento que a obra da graça de Deus me invade, o meu olhar em relação à vida muda, o meu olhar em relação à história muda, as minhas perspectivas em relação à caminhada e à trajetória humana, elas mudam. Eu olho para a vida agora com um olhar de esperança. Eu olho para a história não apenas como alguém que está muito preocupado com os acontecimentos futuros e os desdobramentos da história, não. Eu olho agora com a certeza que, embora a história se encontre como está, com todas as suas dificuldades, com todos os seus desafios, com todas as dores que a história humana apresenta, eu tenho agora a esperança de que há um Deus soberano na história, controlando, guiando, e há um plano que está sendo cumprido para a glória do nome desse Deus em Jesus de Nazaré. Essa é a esperança e essa é a marca da obra da graça de Deus em nós. E aí então Pedro vai encerrar a sua mensagem, como ele é bíblico em apresentar Jesus de Nazaré, porque ele vai apresentar esse Jesus que volta para restaurar todas as coisas e cumprir o plano de Deus na história. Ele apresenta esse Jesus com base em toda a escritura do Antigo Testamento. Ele vai dizer: Moisés falou a respeito dele, nos versículos 13 a 18, citando o profeta Isaías, o servo sofredor. Ele também vai falar nos versículos de número 22 e 23, citando Deuteronômio 18,
Moisés disse que suscitará um profeta à semelhança dele, no meio de vocês, a ele ouvireis, e quem não ouvir será extirpado do meio do povo. Versículo de número 24, ele fala do reino davídico, na pessoa de Jesus de Nazaré, citando Samuel, o rei prometido, a nação que reinará e o seu reino será eterno. E ele encerra com a promessa feita em Abraão, a semente de Abraão, os versículos de número 25 e 26, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Ele está ali, com base em todo o Antigo Testamento, mostrando, Jesus está aqui, Jesus esteve aqui, Jesus é a mensagem central de toda a Escritura, e vocês não estiveram atentos a isso. Arrependam-se, convertam-se e desviem-se. Essa é a mensagem, é assim que Pedro encerra a sua mensagem. Desviem-se cada um do seu caminho de maldade, de maneira que a mensagem não é uma mensagem assim coletiva, tipo ato profético, como algumas igrejas fazem, né? Pega a bandeira do Brasil, enche de óleo, aí alguém ora pedindo um arrependimento nacional. Nada disso. Cada um se arrependa diante do Senhor nosso Deus. Quais são as aplicações desse texto? Em primeiro lugar, isso agora vai soar como heresia para muita gente. Nós aprendemos nesse capítulo 3 do livro de Atos que a cura divina é um atestado da messianidade, da divindade e da ressurreição de Jesus de Nazaré. Os milagres do Novo Testamento, eles existem no ministério de Jesus para demonstrar que Jesus é o Messias, é o Salvador, é o Deus, homem, que veio nos salvar. João capítulo 5, Jesus diante de um paralítico, ele vai dizer, o que é mais fácil fazer? Dizer, perdoados estão os teus pecados, ou te dizer, levanta e anda? A cura, ela é um atestado de Jesus Messias e da sua ressurreição. Segundo, a cura divina sempre está associada à pregação do Evangelho, ou como consequência da pregação, ou para que haja proclamação. E agora lá vai. É irresponsável, à luz do Novo Testamento, essa oferta de cura que se faz. É irresponsável fazermos da proclamação do Evangelho uma vendagem de cura às pessoas. Essa não é a mensagem do Evangelho. Eu creio na soberania de Deus, meus irmãos. Eu creio em um Deus que é soberano para curar. Mas a Bíblia Sagrada me diz que eu não tenho autorização para ficar fazendo a proclamação disso. No Novo Testamento, estudando Atos dos Apóstolos, é o que nós vamos ver ao longo do livro de Atos e de todo o Novo Testamento. O dever da igreja é anunciar Jesus de Nazaré. Quando nós anunciamos Jesus de Nazaré, os milagres podem ou não acontecer. Eu não vou esperar um rotundo amém. Mas eu penso que esse é o único caminho lúcido. Primeiro porque é a verdade da Escritura Sagrada. Mas é o único caminho para nós livrarmos as pessoas desse frenesi religioso pela busca de cura divina. Deus é poderoso para curar. Agora, meu dever não é ofertar cura. Os apóstolos não fizeram isso. Nós também não devemos fazer. Nós pregamos a Jesus de Nazaré. E a partir da pregação, os milagres podem ou não acontecer. Vocês entenderam isso? Amém. Portanto, a oferta de cura, ela não encontra respaldo no Novo Testamento. Essa pregação que vai para as ruas, chamando as pessoas e dizendo, venha a Jesus para ser curado, ela não é harmônica com o espírito do Novo Testamento. Nós devemos ir nas ruas e dizer, homens do Jardim Botânico de Porto Alegre, venham a Jesus para serem perdoados dos vossos pecados, e em vindo os milagres poderão ou não acontecer. Aí é com o Cristo que ressuscitou. Porque sempre que um milagre acontece no Novo Testamento é apenas para dizer isso. Aquele que a maldade dos homens matou, foi ressuscitado ao terceiro dia e está vivo para todos sempre. Agora vem mais uma notícia bombástica nessa mensagem do irmão Davi de Atos 13. Portanto, tendo consciência de que é isso que a Bíblia e o Novo Testamento nos apresentam, nós precisamos ter lucidez, sobretudo consciência de que uma vez salvos por Jesus, nossas chances de sermos milagrosamente curados são reduzidas drasticamente. Eu vou repetir.